Nous sommes déjà arrivés ici dans la salle. Et si Kabatamboul ici, il y a Mangomba, Bazali reconnu à Namboka Luanda. Puis maintenant, Dozali na Oyazali ko la partie, il y a délégation. Tu bien papa faire ce mbote. Moi, tu es journaliste. Tu voyez qu'est-ce qui se passe? Les lots représenter le groupe mouvement choral Bazali représenter. C'est quelle occasion en fait? Les alliés, occasion, il y a vice-président, il y a un péla, à Okutanana, représentant de l'institution religieuse, eux, les alliés reconnus. This is Kimbangu 21. Que solo que les Kiangani Paul, sont leader spiritual da igreja Kimbangu. Qual é o resumo ou o relatório depois desta reunião com o vice-presidente? Ela incentivou a igreja a pedir aos membros para o registro. O que é que tens a dizer acerca disso? I am Willy Lutadila, this is Kimbangu 21. Eu sou a Marlene, falo a partir de Angola. Você está assistindo Kimbangu 21. Monique Pedro in Ireland. This is Kimbangu 21. Amanadez, Tuku Grade, Kimbangu Island, Francis. Yann Muselu Garcia, na Suisse. Yaikele Kimbangu makumi zole na mosi. Après Zela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aussi Tokomaki na salle de conférence de Belge, Yango Ezali l'équivalent, il y a Palais des Congrès na Brazzaville, Palais du Peuple de Nouvelle-Kinshasa, et Sika, Mayangani, to ba grande conférence, ba grande cérémonie, sur le plan national et international, et Salimaga. Donc, Boumoni, Ndenge, vous allez déjà à l'entrée. Bandi Mignon, so y a ba confession religieuse, Nyon, so y a Mboka, y a Angola, les églises sœurs, vous allez représenter. Donc, Bisso, Papa Simon Kimbangu, à travers Papa Paul Kisolokele, donc Aïko Laksa, et Longi Tata Simon Kimbangu, donc Lelo, invité, Tamouli Semangomani, son Ndenge Tolobiliango, Bazali, Awa, Nakati. Nous allons vous rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre 2016. Nous sommes déjà arrivés ici à la grande salle de conférence de Belage. C'est l'équivalent du Palais des Congrès à Brazzaville et du Palais du Peuple, si vous voulez, à Kinshasa. Donc toutes les confessions religieuses, les églises sœurs sont ici représentées en compagnie de leurs leaders. Donc vous allez voir comment ça va se dérouler. En ce moment, c'est l'arrivée des invités, l'arrivée de tous ceux qui ont été conviés à cette manifestation qui se déroule ici. Il faut savoir que celui qui a donné l'invitation, ce n'est autre que le vice-président du MPLA. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans la salle pour vous montrer quelle est l'ambiance qui prévaut à l'intérieur. Le reportage est signé Papa de Tsoki et Thompson Mwanga.
Comme on a nous sommes déjà arrivés ici dans la salle. Et si Kabatambol ici, il y a Mangomba, Bazali reconnu à Namboka Luanda. Puis Nabiso, Tozali, na Oyazali, ko sala partie, il y a délégation. Tobeng Papa Feroz Mbote. Mbote, pas journaliste. Si tu voyez, qu'est-ce qui se passe? Les lots, représenter, groupe, mouvement choral, Bazali représenter. C'est quelle occasion en fait? Bazali, occasion, il y a vice-président, il y a MPLA, à Okutanana, représentant de l'institution religieuse, où ils sont reconnus par l'État, où ils sont dans la province de Luanda. Et vous pensez que la présence de Bakimbangi c'est important parce que l'élection est il y a 2017. Est-ce que c'est à peu près nous sommes pour sensibiliser le peuple parce qu'il faut élection et la paix partout dans le monde entier, surtout en Afrique. Et si l'élection est avant ou après, il y a toujours des tumultes. Est-ce que vous pensez que ça peut être parmi Magambo et Sangi Sibisor? Bon, Kimbangi Sazali Muta Botos Mibe. Ndenge ekonomi na mukana nzambe na Romain. Biso bazwaka biso na propagande te. Biso tolandaka ligne de conduite o matea batata na biso azopesa biso. Soki toye awa toye mpona kolakisa elongi ya Papa Simon Kimbangu ke Bakimbangi CP bazali ba citoyen angolais yango toye ko se présenter pour toyora maloba ya vice-président ya parti MPLA. Et podemos dizer ça en português vite? Si en português posso dizer que os quimbanguistas são pessoas respeitosas da lei, porque como está escrito no livro do Paulo aos Romanos, é a nossa presença cá. Nós não podemos ser sensibilizados de outra forma. Viemos aqui para representar a casa do Papa Simon Kimbangu. Uma chamada? É uma chamada assim, do vice-presidente com os representantes das igrejas reconhecidas, sediadas dentro da capital do país Luanda. Quer dizer também o poder vem de Deus? O poder vem de Deus, logicamente. E se vem de Deus, não podemos esquecer Papa Simon Kimbangu. Muito obrigado. Obrigado. Voilà, toko luka mama mususu tang mususu yepe akopesa biso makanisi na ye totangi mama Adelaide ako zanga lilobate ou bien mama secrétaire.
que com o problema. Vou falar com o reverendíssimo, por favor, seu nome. Sou a sua grandeza que sou Lokele Kiangani Paul, sou líder espiritual da igreja aqui em Bangus. Qual é o resumo ou o relatório depois desta reunião com o vice-presidente? Ela incentivou a igreja a pedir aos membros para o registro. O que é que tens a dizer acerca disso? Meu mambo mana beto mudibundo de musala mode tuena. Então a yante que de sala mambo ma registro eleitoral. Obo lungi sa wantu ta lungi sa bonso silulu. Sa voto widi. Ba pe ba fila deja equipa kuna de bundu pas voto aí de mambo momo. Donc benze vo beto bubu fioti fisi de sitomanisa. Donc comme ça on tomanga se munja envimba bubu modiata mena mambo. Qual é a mensagem que possa dar aos membros da igreja a importância do registro? Registro bom sou direito e dever. Mas mais direito, cadê bao que bem se basola, bana basole de atisa, nsi, bana basole kuba de atisa. Vamos iniciar a nossa atividade com a apresentação. Vice-presidente do MPLA, que preside este está aliado pelos camaradas António Paulo da Sonda, secretário do MPLA, secretário-geral do MPLA. Integram ainda a mesa de presidência o camarada Gil Martins, secretário para os assuntos políticos e eleitorais. A ministra da Cultura, o camarada Rui Nogueira. E o secretário de Estado do Interior, o camarada Eugênio, que honram-nos com a sua presença líderes e membros de 45 igrejas reconhecidas para eclesiásticas e das plataformas ecuménicas. Conhecidas. A Igreja Católica, a Igreja Tribalista, Igreja Bom Deus, Igreja Missionária Africana Antônio Lameira, Igreja Filosófica Espírita, Centro de Devoção Rainha Santa Isabel, Igreja Profética Vencedora no Mundo, Igreja Evangélica da Angola, Igreja Reprojecta Nova Teologia em África, CEFA, Igreja Evangélica Pentecostal Maranata, Igreja Sagrada Esperança Universal Jesus Cristo Espírito Santo, Igreja Cristã Evangélica de Angola, Igreja Nação Evangélica da Fé em Jesus Cristo, Igreja Evangélica dos Irmãos de Bruno, Igreja Evangélica Reformada de Angola, Igreja Fé Sólida, Igreja cheia da Palavra de Deus, Africana, Igreja de Cristo Científica, Igreja de Jesus, União das Igrejas Evangélicas de Angola, Igreja Evangélica Pentecostal Poder de Deus em Angola,
Igreja Evangélica Luterana de Angola, Assembleia Espiritual de Cristo em Angola e a Igreja Exerce Salvação. Das organizações religiosas, Fórum Cristão Alemão, associações para-eclesiásticas, Associação Religiosa, Movimento de Apoio Integral, Aliança das Igrejas Africanas, Centro de Relacionamento em Angola, Igreja de Comunicação Cristã de Angola, Convenção Nacional de Igrejas em Angola, diretores do Comitê Central, chefes de divisão, assistentes e analistas, Secretariado Nacional da UMA, membros do Secretariado Nacional da JMPLA, distintos membros da mesa, distintos membros do Executivo, Excelência Sr. Governador da Província de Luanda, distintos deputados da Assembleia Nacional, distintos líderes religiosos, estimados convidados, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de aproveitar esta ocasião para agradecer, em nome da direção do MPLA, do seu presidente, o engenheiro José Eduardo dos Santos, o facto de tão respeitadas personalidades da nossa sociedade terem aceito o nosso convite para este encontro que reputo de importante. Realizamos este encontro com as instituições religiosas reconhecidas, com vista a promover as políticas do partido no que diz respeito ao desenvolvimento de uma sociedade civil participativa e responsável e reforçar o diálogo entre o MPLA e a comunidade religiosa sobre o papel e responsabilidade da Igreja na sociedade angolana. Consideramos que na fase atual do desenvolvimento de Angola, uma maior inserção do MPLA na sociedade deve passar pelo aprofundamento dos níveis de inclusão das instituições políticas, económicas e sociais do país. As igrejas são parte integrante da sociedade civil e portadoras de soluções para os problemas que afligem o povo. Merecem, por isso, o respeito e o reconhecimento do MPLA pelo papel relevante que desempenham na formação do homem enquanto ser humano, na sua educação e formação, na resolução dos problemas sociais das comunidades. Primamos sempre pelo estabelecimento e manutenção de boas relações com as igrejas, enquanto importantes veículos de promoção dos valores morais, éticos e espirituais, na educação da pessoa humana e na formação de bons cidadãos, para juntos construirmos uma sociedade melhor que luta pelos valores mais nobres, pela paz e justiça social. Com efeito, o reforço das relações harmoniosas com este segmento da sociedade merece uma atenção especial e constitui um dos grandes desafios do MPLA enquanto força dirigente do Estado angolano. O MPLA reconhece o papel crucial que a comunidade religiosa angolana tem vindo a desempenhar nos vários domínios da vida social, com realce no resgate dos valores sociais, morais e cívicos, na moralização da sociedade civil e na defesa dos interesses mais nobres do Estado angolano. A Constituição da República de Angola, nos seus artigos 10º e 41º, preconiza um Estado laico que reconhece e garante a liberdade de consciência, de crença e de culto dos cidadãos. Nesta base,
e no interesse da melhoria da nossa sociedade, com o propósito de a tornar mais justa, fraterna e humanizada, as instituições religiosas juridicamente reconhecidas são chamadas a dar o seu contributo à consolidação da paz, à pacificação dos espíritos e à moralização da nossa sociedade. Contamos com a Igreja como parceiro social do Estado na luta contra o tráfico e o consumo de droga pela nossa juventude, na luta contra a prostituição, contra a discriminação, abuso sexual e violação da mulher. A religião não é o ópio dos povos, mas sim o alimento espiritual dos povos. E como qualquer alimento, para cumprir seu papel de alimentar, de trazer mais vigor e energia, deve ser um bom alimento. Deve ser um bom alimento, rico em ingredientes que fazem bem ao ser humano, deve estar em condições boas, apropriadas para o consumo. Assim, também o alimento espiritual deve estar em boas condições de consumo, para que, mesmo sendo pecadores por natureza, ao recebermos a palavra de Deus, passemos a ser mulheres e homens de paz, de concórdia, trabalhadores dedicados, cidadãos que respeitam a vida, que respeitam o próximo, verdadeiros patriotas que respeitam o Estado e a lei, verdadeiramente comprometidos com o bem. Por isso, o MPLA condena e desencoraja o surgimento de seitas religiosas e de algumas igrejas cujas atividades exploram a ignorância de muitas pessoas, aproveitando-se da inocência e fragilidade das nossas populações, desvirtuando o nosso esforço na construção de uma sociedade desenvolvida, ao incentivarem determinadas práticas e rituais obscurantistas que atentam contra os mais elementares direitos dos cidadãos, agindo mesmo, por vezes, contra a Constituição e a lei. Exortamos a própria Igreja, que em princípio é um ente de bem, a desmascarar e combater aqueles que, a coberto da religião, sujam o bom nome da Igreja, organizando redes criminosas de tráfico de diamantes, de introdução ilegal de imigrantes, de tráfico de seres humanos, de evasão de divisas para o exterior do país, entre outros crimes contra a segurança e a economia nacional. Mas o bem vence sempre, sobretudo se trabalharmos unidos como verdadeiros irmãos. Conseguiremos alcançar o objetivo comum da construção de uma Angola de paz, harmonia, concórdia e prosperidade a favor de todo o nosso povo. Parafraseando Sua Excelência o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, cito: no fundo, concorremos todos para a realização do mesmo ideal, que é o de consolidar uma nação espiritualmente harmoniosa e tolerante, capaz de assumir as suas responsabilidades em defesa da honra e da dignidade humana, da justiça, da solidariedade, da liberdade e da paz universal. Queremos cooperar com a Igreja na construção de um mundo melhor, mais seguro e pacífico, ancorado na justiça e no entendimento. Fim de citação. Minhas senhoras, meus senhores, decorre em todo o país o processo de atualização do registro eleitoral,
tendo em conta a realização das eleições que terão lugar em 2017. Este é um desafio que diz respeito a todos nós, assente na educação para uma cidadania ativa e, desde já, esperamos que todas as instituições religiosas mobilizem os fiéis a comparecer em massa nos postos de atualização e registro existentes em vários pontos das nossas cidades, distritos, comunas e bairros de todo o país, para atualizarem seu registro, levando consigo o cartão de eleitor e o bilhete de identidade, ou só o bilhete de identidade para aqueles que registram pela primeira vez. Acreditamos verdadeiramente na força e capacidades da Igreja, na sua importância na vida das populações, trilhando caminhos aparentemente diferentes, mas convergimos na necessidade de trabalharmos todos para o mesmo fim, para a felicidade e o bem-estar do angolano. Termino apelando à Igreja a continuar a trabalhar na preservação do bem mais precioso que Deus nos deu, a paz alcançada em 2002 e mantida graças ao perdão que a Igreja pregou, graças à reconciliação entre os angolanos, graças à sabedoria, pragmatismo e espírito humanista do presidente de todos nós, o engenheiro José Eduardo dos Santos. Com as vossas preces e orações, temos fé que a paz em Angola é irreversível, é definitiva. Muito obrigado. Declaro aberto este encontro com as igrejas. Muito obrigado. Tenho a honra de anunciar a presença do Secretário de Estado do Ministério da Administração do Território, o camarada Adão de Almeida, que faz parte da presidência. Aproveita esta exclusiva oportunidade para reconhecer os esforços do governo angolano na melhoria de condições sociais do povo, não obstante haver ainda deste modo de insegurança em muitas zonas, quer urbanas, periurbanas e rurais. Violência urbana. De acordo ao programa de boa governança, sobretudo no ensino superior. Excelências, face às preocupações que atrás mencionamos, permitam-nos propor algumas soluções. Primeiro, que se crie uma... Senhor Dr. João Lourenço, vice-presidente do MPLA, e a equipe de presídio deste grande encontro que o acompanha. Digníssimos convidados, estimados líderes de igrejas, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus,
começamos por saudar a todos e, em particular, a Vossa Excelência, Senhor Vice-Presidente do MPLA, com a santa graça e paz de Deus Pai, por seu unigênito Jesus Cristo. Ele que é nosso Salvador, Senhor e Mestre. Amém. Aproveitamos em nome do Fórum Cristão Angolano felicitar a Vossa Excelência, Senhor Vice-Presidente, pela sabedoria e coragem de convocar esses jangos ou moanjas de diálogo logo no início do vosso consulado. Nós acreditamos que estes jangos nos vão ajudar a identificar os problemas prioritários e encetar as melhores estratégias para os contornar. Senhor Vice-Presidente, nós qualificamos de profunda sabedoria a iniciativa de convocar jangos de diálogo, por constituir momentos altos para a vida do país, nos quais os angolanos se encontram em família para conversar sobre os problemas comuns. E uma vez mais, nós saudamos a iniciativa e o encorajamos a levá-la junto das demais vozes do país, pois, pela iniciativa, os angolanos reconhecerão a necessidade do exercício do espírito de humildade, os angolanos reencontram-se, concentram-se para discutir as diferenças sobre a crise atual que assola o país e aceitam políticas, com certeza, para a ultrapassar. Finalmente, com os jangos de diálogo, os angolanos unem-se e, de mãos dadas, ligam-se como fazem os elefantes da densa floresta do Mayonga quando estiverem a atravessar um rio com forte caudal. O que fazem os elefantes? Na margem do rio, o grupo ou manada de elefantes organiza-se, colocam o macho mais idôneo à frente, dão-se as caudas em fila indiana e entram nas águas. A travessia de todos os elefantes efetiva-se de forma segura até a outra margem. A experiência destes simples animais deve ser um modelo a ser seguido pelos angolanos neste crucial momento de crise. Nós queremos que os jangos de diálogo já apontam para esta feliz experiência. Com e de mãos dadas, os angolanos são cada vez mais fortes e os diferentes problemas que a vida não deixará de impor serão vencidos porque a união de contrário, somos fracos e condenados à derrota, porque está escrito na Bíblia: o reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Senhor Vice-Presidente, a paz é, sem sombra de dúvidas,
o bem maior que os angolanos desta geração receberam de Deus. E por ter sido conquistada com enormes sacrifícios, temos de cuidá-la como se cuida a menina do olho. E nós não precisamos de tantas palavras para explicar a Vossa Excelência a importância e vantagens de termos um país pacificado. Ora, e porque já estão a soar através dos órgãos da comunicação social algumas vozes com um tom provocatório, atentando a nossa preciosa paz, e pelo facto de todo cuidar ser pouco, aproveitamos esta oportunidade para exortar a Vossa Excelência o seguinte: convocar uma reunião alargada de conversa com as principais forças políticas para imediatamente se acabar com estes pronunciamentos. Instruir o Ministério da Comunicação Social para organizar mais um seminário alargado com todos os órgãos de comunicação social, no qual se abordará o tema: o compromisso dos jornalistas na construção e manutenção da paz. Reforçar o papel do Conselho Nacional da Comunicação Social para ser o real instrumento de acompanhamento dos órgãos da comunicação social em geral. Nós, a Igreja, defensores da preciosa paz e do bem para o homem que vive em Angola, criado à imagem e semelhança de Deus, apelamos aos nossos políticos a contextualizarem os seus discursos com o nível de crescimento que o nosso povo atingiu e a experiência que adquiriu com as dificuldades que enfrentou. Por favor, senhores políticos, não recuem mais o país aos odiosos discursos que marcaram o período de 1975 a 2002. Queremos ouvir soar nos órgãos de comunicação social discursos que desafiam o angolano na construção de uma vida moderna e de qualidade. E aqui deixamos um alerta. Senhor Vice-Presidente, ouça-nos bem. Quer insistir em ofensas, o político que continuar com um discurso inflamado, desvirtuando o debate político que já subiu de nível desde 2002, o povo e a Igreja o denunciarão. Vossa Excelência, Senhor Vice-Presidente, um exercício político assente na democracia, pelo que sabemos, tem por pano de fundo o amor. No amor as pessoas aproximam-se, convivem e suportam-se. Apostam mais no que lhes é comum, no que lhes une, do que no que lhes divide. Sentem que nascem angolanos por isso.
são irmanados pelo humanismo e cidadania. Esses são os valores que a Igreja transmite aos angolanos, independentemente dos credos religiosos e convicções políticas. Senhor Vice-Presidente, encetemos políticas que defendam e promovam a liberdade de opinião e a igualdade de oportunidades. A independência proclamada 11 de novembro de 1975 só se tornou um fato por ter mobilizado a maioria dos angolanos. A Igreja, como Vossa Excelência sabe, desempenhou um papel decisivo na concretização deste sagrado objetivo, assim como não mediu esforços no alcance e construção da paz. Queremos uma Angola aberta, livre de qualquer tipo de intolerância, com destaque à intolerância política. A Igreja aconselha os políticos a fazerem pronunciamentos e atos que unam e reconciliem este povo. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, diz a Sagrada Escritura. Senhor Vice-Presidente, a Igreja encara-se as eleições já em curso como eleições de prova de maturidade, tendo em conta o momento em que são convocadas, preparadas e realizadas. Estamos a realizar, embora na fase inicial, eleições com toda a sua normalidade e fazemos fé que os resultados serão divulgados e os eleitos serão igualmente empossados. Isto justificará com certeza o nível da saúde da democracia angolana. No entanto, para que o processo se torne cada vez mais dinâmico e seguro, fazemos nosso apelo de Sua Excelência, Senhor Presidente da República, por ocasião da leitura do discurso do Estado da Nação recentemente citado. As eleições devem ser preparadas com toda a transparência. E para que a referida transparência se efetive, torna-se fundamental que os partidos políticos assumam e realizem as obrigações estabelecidas na lei magra, no caso, a Constituição. O registro eleitoral constitui a base do sucesso de um processo eleitoral, justamente por ser a fase que credencia os eleitores. Se na verdade queremos ter no ano próximo eleições competitivas que nos satisfaçam e orgulhem, temos de tudo fazer para que o registro corra bem, atualizando os antigos eleitores e sensibilizando os novos para o cadastramento. Aproveitamos esta oportunidade para apelar a todos os cidadãos em idade eleitoral a fluírem os postos de registro, com preferência os mais próximos das casas, por causa dos custos do táxi. Exortamos de igual modo aos servos do Senhor a aproveitarem o momento dos anúncios lidos nos cultos dominicais e diários para ocupar uns minutos de esclarecimento sobre a fase eleitoral em curso. Excelência, Senhor Vice-Presidente, voltamos a reiterar a nossa alegria pela iniciativa da organização de jams de diálogo, justamente por traduzirem na prática a inclusão, a interação, a simbiose
entre o governante e o governado. Com os jangos, nós acreditamos cumprir já na prática o dito do presidente do MPLA no recém-realizado 7º Congresso, que recomendou governar com o povo. Nós entendemos que governar com o povo significa fazer do diálogo inclusivo um instrumento de inspiração de todas as ações que serão desenvolvidas. Nós estamos com todos os dialogantes e queremos, nós, a Igreja, sermos consultados com antecedência nas grandes decisões que determinam o rumo dos acontecimentos neste país. Excelência, permite-nos, por isso, apresentar aqui uma pequena colocação na qualidade da Igreja ser o vosso parceiro privilegiado e considerando a realidade espiritual do nosso país. Prestem então atenção. Nós queremos que o ato de posse do próximo presidente eleito, e por isso estamos a dar tudo por tudo para que as eleições corram bem, e seu vice-presidente, assim como os deputados, seja abençoado com um culto objetivo, pois diz a Sagrada Escritura: feliz cujo Deus é, e não há autoridade que não vem de Deus, Senhor Cristo. Angola é um país cristão e nós nos orgulhamos com esta eleição que veio de Deus da nossa fé. Amém. Amém. Senhor vice-presidente, na área social apelamos para o seguinte: na economia, que se conceba mais políticas que concorram no aumento da capacidade da compra do cidadão. Reconhecemos os esforços que estão sendo desenvolvidos pelo Executivo. No entanto, encorajamos que se evite mais esforços e iniciativas que criam mais empregos para o empoderamento do nosso povo. Na saúde, damos graças a Deus e felicitamos os esforços desenvolvidos pelo governo no combate contra a mortífera epidemia da febre amarela que devastou o país. Aproveitamos a apelar, como prevenção, que haja disponibilização em grande escala da vacina BCG. Nas demolições, como outros já disseram, mais uma contribuição. A Igreja recomenda o seguinte: sempre que se revelar necessário efetuar demolições, o prudente é que se criem antes condições de habilitabilidade nas áreas para onde o povo é transferido, evitando-se assim o trauma social. No ensino, haja capacitação pedagógica e periódica dos docentes e uma inspeção que acompanhe e fiscalize o ensino para a qualidade tão ansiada. E que também o próprio professor, elemento-chave deste processo, seja mais bem valorizado. Nas relações entre Estado e Igreja, Senhor Vice-Presidente, faça uso do vosso saber fazer para que tantas estruturas do governo e também privadas assegurem mais respeito e proteção
dos obreiros do Senhor, assim como do patrimônio da Igreja. Que as estruturas do Estado ligadas à matéria da Igreja sejam reforçadas com quadros da Igreja de reconhecida idoneidade. Que sejam criadas, a nível das administrações, dos governos provinciais, comissões técnicas multissectoriais, integrando nelas entidades eclesiásticas para velar pela atribuição e legalização dos terrenos da Igreja. Também, mais um pequeno pedido é da inclusão de sempre uma palavra de oração, um hino, nos atos oficiais do Estado. Eu cantei as maravilhas soberanas porque eu vi a minha garganta coçar. Todas as vezes que estamos juntos, Sua Excelência, sei que venham mais encontros. Nós queremos sempre começar com o nosso hino e com a nossa oração. Que se implemente mais políticas que ajudem a juventude a sair da ociosidade, que o partido oriente o governo na busca de soluções capazes de retirar a juventude da situação marasmática que se encontra, que se
nos tiveram de um povo de confusões. Dizíamos que era uma etapa, nós não éramos um povo de confusões, mas que a momento certo Deus trará honra e glória. Dizemos que Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e no herança dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nossa cada dia dá-nos, perdoa os nossos dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Já se cumprimentamos uma vez mais, doutor, muito obrigado. Sou eu, vutukuba men muvutuka kunanzwa kudorokol diaku ngize tubuya kele ansambu yenkale tubi kape mvutuke tu yakale ansambu sumule bonga muzinzila kutabakana mama mavanga meni vafule kiki mabuta mbutu miambote mpaya sivo baana benu bavuva makisalo kem jasaluka kenda kuntwala ben lwayanga la lutu la tusakumuna
munazora robeni batatu banlongo semwane mwanda vela tulomlanga maonso no amém. Ale, vamos já, hein? Eu estou na espera que você saia, vou sair último. Afinal, chegamos lá. Kimbangu 21.